Olá, vamos ao nosso estudo, do livro Plenitude e também do livro dos Espíritos. Vamos fazer nossa oração e iniciar. Deus nosso Pai, abençoe-nos e auxilie-nos para realizarmos os estudos de agora em paz e na planificação da receptividade, da inspiração que venha a nos surgir. Assim seja. Continuando então, no livro Plenitude, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o capítulo 6, Altruísmo, onde nós vamos iniciar. O altruísmo no processo de expansão apresenta-se também como uma formulação ética. Entendamos essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas que estabelecem conceitos e limites, estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem em comum. Assim, observamos éticas que apoiam estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam dos seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural, porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem por meio do trabalho, igual ao seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém ao alcance de todos. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos, que tornam a vida digna de ser fruída. A sua moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever, da justiça. Toda a sua estrutura de responsabilidade visa a promoção dos seres e do seu habitat, ao considerar a interdependência que existe entre eles. Não elege uns seres em detrimento de outros, embora a sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas, o que não invalida a necessidade de superar a pertinácia dos maus e tê-los em conta, como necessitados também da generosidade, que pode e lhes deve ser dispensada. Normalmente, sob a ação do desejo, as demais pessoas são classificadas de acordo com o interesse que fomentam, com o lucro que proporcionam, tornando-as afáveis e amigas, antipáticas ou inimigas, insignificantes ou indiferentes. Manifestam-se então os sentimentos do amor possessivo, do desamor e do ódio, e de desinteresse ou indiferença. A ética da generosidade propõe a conquista de valores que permanecem escondidos nos últimos, e a compreensão quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos. Não é castradora por apresentar-se destituída de caráter punitivo, não obstante, o seu senso crítico analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. A ética da generosidade é tranquila, e nesse conceito pode ser considerada como a conquista da serenidade, conforme o seu significado profundo em sânscrito. Com efeito, é paciente, não antecipando apressadamente realizações, nem buscando resultados imediatos. A paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Comentando e buscando explicar, de acordo com o que nós interpretamos, esperando sempre aí as suas perguntas, as suas dúvidas. O
O altruísmo no processo de expansão apresenta-se também como uma formulação ética. Existe uma ética neste processo do altruísmo e Joana de Ângeles vem explicar para nós esta ética, como ela se dá. E ela diz: entendamos essa ética na condição de serenidade, que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se, isto é, a ética aí está nessa serenidade que respeita a liberdade individual do ser, dele agir, pensar como deseja, de estar se comportando conforme aquilo que sente, conforme as suas opiniões, conforme os pensamentos, os conceitos que o ser tem. A generosidade, o altruísmo dentro desta ética não faz com que haja um julgamento, um preconceito em relação ao outro. Além de uma ética moral, tem um caráter moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas que estabelecem conceitos e limites estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem comum. Dentro desse relativismo moral em que vivemos, nós, enquanto desperta em nós a virtude do altruísmo, não se tem essas barreiras geográficas, desses limites dos conceitos, das convenções de cada país, de cada estado, enfim. Existe sim o altruísmo em seu sentido universal, que é o sentido do doar-se ao outro, né? Sem pré-julgá-lo. Assim, observamos éticas que apoiam estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam dos seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer. Nós vemos, por exemplo, no Oriente Médio, essa ética de restringir liberdade de movimento. Vemos estados, aqui mesmo no nosso país, o Brasil, há o trabalho escravo, mas isto busca se erradicar, né? Enquanto em determinados países isto é uma realidade. E é a ética deles, as convenções deles, isso é plausível, ainda que dentro dos direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso não seja. Punem e dizimam a seu bel prazer, né? Se uma pessoa, por exemplo, no campo do islamismo, rouba, ela tem a sua mão cortada, né? Em geral, a sua mão direita. Por quê? Porque lá há a cultura de que quando se faz a higienização após a ida ao banheiro, a higienização é feita com a mão esquerda. Então, quando se corta a mão direita, aquela pessoa, diante da situação religiosa deles, da constituição religiosa, que lá o Alcorão é uma constituição, né, jurídica, religiosa, é o poder legislativo, judiciário e executivo. A pessoa se torna impura, então ela sempre estará com aquela marca da impureza, né? Para nós isso é uma barbaridade, mas também devemos pensar até que ponto isso é uma barbaridade quando nós muitas vezes, raivosos diante de uma situação, de um noticiário de crime, nós falamos assim: tinha que esquartejar aquela pessoa, tinha que linchar. Essa barbaridade não está em nós ainda, não é mesmo? Nós temos de pensar a esse respeito. A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Respeita a vida em todos os seus estágios, a infância, a juventude, a madureza, a velhice. Não há desrespeito à vida na generosidade, sempre se dará
a posição em defesa da vida e não o contrário. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem por meio do trabalho, igual ao seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém ao alcance de todos. Essa lei natural perfeita, né? Essas diretrizes éticas perfeitas que Allan Kardec recebe dos benfeitores da humanidade, elas são perfeitas enquanto estão na lei de Deus, mas em nosso mundo, como nós falamos anteriormente, está ainda dentro de uma relatividade, né? Então, quando nós usamos da generosidade, né, dessa virtude vinda do altruísmo em relação a outro ser, a outros seres, nós buscamos então estar dentro dessa perfeição, que é a lei natural do auxílio, da solidariedade recíproca que devemos estar realizando uns para com os outros. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos que tornam a vida digna de ser fruída. E aqui é que entra a problemática do relativismo, que como nós fazemos com aquele garoto, aquela garota que desde a sua infância, em uma casa de chão batido, numa comunidade, chamadas também, né, antigamente favela, como aquele garoto que o tráfico, devido a pai e mãe terem subempregos ou não terem empregos, viverem na miséria, pegam aqueles garotos e colocam como olheiros, e quando se pergunta àquela criança, que quando cresce mais um pouco, a resposta é a mesma: o que você quer ser quando crescer? Quero ser o chefe do tráfico, porque a ideia daquela criança é de que aquilo ali é o mundo que ela vive, aquilo é o correto, né? E os traficantes, naquela situação, nesse estado paralelo, eles são os governadores, os presidentes, os deputados federais, estaduais. Eles é que, quando tem um problema na comunidade, são eles os responsáveis que irão resolver aquela situação. Então é muito complicado a gente também julgar que aquela pessoa sabe o que é o certo. É uma questão de elevação da consciência que vai se dar de uma forma vagarosa, porque aquele ser que assim viveu não viu a possibilidade para ele em si, ainda que veja em outros, mas para ele em si mesmo não viu a possibilidade de poder fazer diferente. A sua moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever, da justiça. Quando a gente é altruísta com um jovem, por exemplo, desde que nós citamos, que aos 19, 20 anos se torna um chefe de tráfico, por exemplo, e ao precisar de alguma ajuda, se dá esse auxílio sem pré-julgar, né? Mas compreendendo que não se deve ali anuir com o erro, aquela ajuda é pontual, é naquele instante, é naquela hora, como profissional de saúde que possa estar amparando aquela pessoa em um hospital, que é um grande exercício de generosidade, né? O trabalho na área da saúde, seja ela mental, seja física em si, no sentido de que, se não julgar ao outro, de se auxiliá-lo pontualmente, naquele momento, não anuindo com o erro, claro, daquele ser. Toda a sua estrutura de responsabilidade visa a promoção dos seres e do seu habitat, ao considerar a interdependência que existe entre eles. Como nós vimos anteriormente, há a questão da generosidade, o altruísmo, que comparte aflições, que faz com que essa rede de solidariedade se estenda, porque se percebe que dentro do planeta que se vive, na sociedade que se vive, precisa se considerar
a interdependência que temos uns para com os outros, essa dependência entre pessoas. Afinal de contas, o filósofo Aristóteles já dizia, nós somos animais políticos e sociais, né? É difícil ao ser humano viver em total solidão. Se, por exemplo, se está em uma floresta, haverá ali a companhia dos bichos, haverá momentos em que o ser se dará conta de que necessita da companhia do outro. E isto é de um alcance muito bom, porque faz que venha a nós essa compreensão de que devemos estar caminhando juntos. Não elege uns seres em detrimento de outros, embora a sua expressão de amor varie de acordo com as respostas afetivas, o que não invalida a necessidade de superar a pertinácia dos maus e tê-los em conta como necessitados também da generosidade, que pode e lhes deve ser dispensada. Normalmente, sob a ação do desejo, as demais pessoas são classificadas de acordo com o interesse que fomentam, com o lucro que proporcionam, tornando-as afáveis e amigas, antipáticas ou inimigas, insignificantes ou indiferentes. Manifestam-se então os sentimentos do amor possessivo, do desamor e do ódio, e de desinteresse ou indiferença. A ética da generosidade propõe a conquista de valores que permanecem escondidos nos últimos, e a compreensão, quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos. Aqui nós lembramos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, sobre os amores líquidos, né? É como pegar um copo de água, entornar em algum local, a água secará e depois não se terá mais a marca de que ali a água ficou. Então, tratar pessoas assim, como seres descartáveis, né? Para momentos, apenas em momentos específicos, né? Tratar pessoas de modo pontual. Eu preciso dessa pessoa para isso, neste momento, e depois já não mais se tem um interesse a se colocar ali. Com isso, promovendo que pessoas afáveis e amigas, mas também antipáticas e inimigas, né? Insignificantes ou indiferentes. Que o outro, quando percebe que nós o tratamos apenas como um motivo de uso, também passa, não raramente, a nos tratar assim. A ética da generosidade propõe a conquista de valores que permanecem escondidos nos últimos, naqueles que têm desinteresses, que são indiferentes. Há valores ali ocultos. Esse desinteresse, essa indiferença não está ocorrendo porque no ser não há nada. Há valores ocultos ali que precisam desabrochar. E a generosidade traz esta tarefa de fazer desabrochar esta questão no outro. Tal como a compreensão, quando os primeiros não correspondem ao modelo ao qual foram submetidos, isto é, eles não compreendem o modelo ao qual foram submetidos, que é esse modelo, né, nessa convenção social que nós temos e dentro dessa ética universal de tratar bem ao outro, de que o outro não é um objeto de uso, de que o outro não me deve o estar sempre perto de mim. Então isso é o amor possessivo. E dentro deste amor possessivo, ódio é gerado quando a outra pessoa não corresponde a este amor possessivo, não se submete a isto. Não é castradora por apresentar-se destituída de caráter punitivo, não obstante, o seu senso crítico analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor, isto é, a questão aí de não é castradora é uma fala especificamente da psicanálise que Freud, né, colocou, e a psicologia toma de empréstimo. A castração é como aquela criança que a gente vê fazendo algo que não deve ser feito, a gente diz não faça, e se fez aquilo, né, pode levar a uma punição, a um castigo, a criança apanhar. E depois que ela apanha, que ela é castigada, ou que se fala a ela que não é para se fazer tal coisa e ela não faz, aquela criança obediente, simplesmente obediente
mas não porque quer obedecer, por medo, pela fala de terror, por essa fala castradora, ameaçadora, né? Se você fizer isso, eu vou cortar sua mão. Se você fizer isso, você não vai brincar com tal brinquedo assim. Se você fizer isso, você não vai estar jogando no celular. Então, esse medo, essa castração, essa punição faz com que haja, né, essa estrutura punitiva. E a generosidade não faz isso. A generosidade não diz: olha, eu estou te ajudando, se você errar de novo, você não terá de mim mais nada. Então não há aí esse caráter castrador na generosidade, porque respeita a condição de liberdade do ser, não anuindo com o erro. Deixa clara a generosidade para a pessoa, o erro, né? Deixa para a pessoa clara que ela tem responsabilidades, mas também a generosidade deixa claro que ela não haverá de não ajudar por conta da irresponsabilidade do outro. A ética da generosidade é tranquila e nesse conceito pode ser considerada como uma conquista da serenidade conforme o seu significado profundo em sânscrito. Isto em sânscrito, a palavra para generosidade é dana. A Bia pesquisou isso, né, para a gente. E dana significando doação, caridade, doar de si, a generosidade em si mesma. Claro que dentro de uma serenidade, como no parágrafo que nós falamos anteriormente sobre a castração, tendo um senso crítico que analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. Não é apenas doar por doar-se. É doar por doar-se no sentido de não querer resposta para si mesmo, mas também é o saber até que ponto aquela doação não estará anuindo com o erro do outro, porque anuir com o erro a generosidade não faz, porque ela é uma virtude também de responsabilidade. Com efeito, é paciente, não antecipando apressadamente em realizações, nem buscando resultados imediatos. Aí está a serenidade, esse senso crítico que analisa tudo e todos de um modo a produzir o melhor. A paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. E no próximo vídeo de estudo nós falaremos a respeito então dessa virtude, a paciência, que é parte do processo da generosidade e é parte das virtudes que englobam o altruísmo. E aqui em O Livro dos Espíritos agora vamos estudar as questões 128, a 131, que fala de anjos e demônios. Questão 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Nota de Allan Kardec: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Anjo vem do hebraico malak, quer dizer mensageiro, também do grego ágelos, quer dizer igualmente mensageiro. E Kardec fala que toma uma palavra na sua melhor acepção, porque é uma palavra neutra. Mensageiro pode ser um mensageiro do bem, pode ser um mensageiro do mal. E quando se fala aqui de arcanjos, serafins, querubins, hierarquias que dentro dos estudos da teologia cristã se coloca para os anjos, significa apenas são os espíritos puros, aqueles espíritos que, criados como todos os outros simples e ignorantes, avançaram na senda da evolução e assim eles estiveram nesta caminhada longa, experienciando também as vicissitudes, os obstáculos, os percalços da vida,
alcançando a experiência para então chegar a espíritos puros e serem os ministros diretos do pensamento de Deus. Questão 129. Os anjos não percorrido todos os graus da escala? Resposta. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns aceitando, sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, aqueles que não murmuraram em suas missões, que não se desviaram no caminho por muitos atalhos, estes alcançaram a perfeição, então, de forma mais rápida. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Aqui nós entramos em duas situações. Primeiro, a vida inteligente fora da Terra? Essa é a pergunta essencial a fazer, porque a pergunta, a vida fora da Terra, essa já está respondida, desde que sondas, por exemplo, em Marte, detectaram lá bactérias. Bactéria é vida, né? Bactérias congeladas nas águas congeladas do planeta Marte. Um exemplo que damos. Mas a vida inteligente fora da Terra, para que nós compreendamos que estes espíritos, digamos assim, criados antes de nós, que evoluíram antes de nós, tiveram a possibilidade de uma existência em planetas diversos. E nós não temos hoje na astrofísica a prova, a evidência, a forte evidência científica de que há vida inteligente fora da Terra. Mas nós espíritas acreditamos, diante dos cálculos matemáticos que astrônomos e astrofísicos fazem, por exemplo, de que na nossa galáxia há outros tantos 200 milhões de planetas semelhantes à Terra, e que sim, há a possibilidade de neles a vida ter se desenvolvido. Não sabemos se tal como nós conhecemos aqui ou por outra forma. Nós confiamos que os cálculos da ciência estejam acertados. E outra coisa que fica, uma questão metafísica, é de nós se questionar, é justo que Deus tenha criado espíritos anteriores a nós e que tenham percorrido todo esse processo e alcancem a perfeição, e por que Ele não nos criou, então, já perfeitos, absorvendo dos outros já perfeitos, todas as experiências que eles tiveram. E por outro lado, a gente pensar isso seria justo também para com aqueles que tiveram que percorrer, né, todo esse caminho, todos os obstáculos, todas as vicissitudes, no sentido de doenças, de abalos morais, de abalos físicos, né, terremotos, maremotos, passar por cataclismos diversos, né, vulcões em erupção, e nós, criados após não, e porque também nós não passaríamos, qual o mérito que nós teríamos, não é, para alcançarmos essa perfeição. Ficam assim essas reflexões para nós, né, decorrentes aqui do refletir sobre as respostas dadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Kardec, então, tem dos Espíritos aquilo que ele já colocou na introdução do Livro dos Espíritos,
ao avaliar, né, a crença de que os demônios eram os seres que produziam os fenômenos das mesas girantes, de que, como Deus bom e justo, haveria de criar seres eternamente dedicados ao mal, e um ser, né, chamado Satanás, que iria combater com ele por uma eternidade. Isso seria e é ilógico diante da compreensão de se ter em Deus uma inteligência suprema. E aqui há uma nota longa de Allan Kardec. Vamos ler. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas e também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a força alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Inclusive, é bom nós citarmos aqui que, diante da própria história da medicina, muitas doenças dentro dos conceitos, porque muitos médicos, né, eram ligados às religiões da época, muitas doenças, como a epilepsia, eram tidas como possessão demoníaca. Né? Muitos casos de doenças, surtos psicóticos, eram dados como possessão demoníaca. E hoje, com o desenvolvimento da psiquiatria e da medicina, né, com a neurociência, a neurologia, nós temos já muita compreensão de que tais estados não necessariamente
são frutos de uma possessão espiritual, mas sim de desordens, né, neurológicas que podem estar acometendo aquelas pessoas que os sofrem. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade, cuja única preocupação consistisse em contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e de uma ampulheta. Representá-la pela figura de um mancebo, isto é, de um jovem, foram um contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como viu outrora Saturno na alegoria do tempo. Os homens tinham as ideias, né, de que só voariam coisas se elas tivessem asas. Logo, pintar anjos com asas radiosas, né, emblema de pureza, como colocou Kardec na nota em Livro dos Espíritos. Também nós temos a ideia de que eles pintavam, né, assim, porque consideravam aqueles tempos em que não se conhecia o avião, não se conhecia dirigível, não se conheciam balões, objetos que estariam aí usando, né, das leis da física em relação à gravidade de um modo que realmente se pudesse vencer e voar, né, se colocar objetos, voar e carregar-nos, né, carregar pesos. Não se conhecia isso, então os anjos eram colocados, né, nas figuras de seres com asas. Porém, quando a gente lê o Antigo Testamento, em nenhum momento está escrito que os anjos tinham asas. Pelo contrário, quando se fala assim, um anjo do Senhor, é um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus, sempre são espíritos que se materializam, que aparecem, e aí é um estudo sobre os agêneres, que Allan Kardec coloca no livro A Gênese, aparecem e desaparecem, mas quando aparecem, dão-nos toda a característica de serem pessoas comuns, assim que os rabinos judeus compreendem os anjos. E nós oremos, encerremos mais uma vez esse nosso estudo e possamos estar daqui a mais um tempo novamente nesse estudo. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, os estudos e que possamos apreendê-los, colocando dentro de nós, Senhor, os seus ensinos, colocando dentro de nós as belezas que se irradiam dessas palavras magnânimas que vêm complementar, explicar para nós o Teu Evangelho, que nos traz a Ti, Senhor, por excelente amigo, por médico divino de nossas almas, por cuidador de nossas vidas. Abençoe a nós, aos nossos familiares, a todos os seres sencientes, plantas, animais, humanos, em nossos lares e também aos nossos lados, nos arredores de nossos bairros. Abençoe a todos, Senhor, e que nós venhamos a despertarmos em nós essa generosidade e sermos então servos dignos da Tua vontade. Assim seja.